Vamos começar, querido, nossa escola bíblica diária, 6,6 minutos. Em 7 minutos vamos aprender um pouquinho da palavra. Hoje nós vamos falar do Pentateuco. Pentateuco? O que é Pentateuco? Vamos lá. Antes de entender o que é Pentateuco, é importante a gente entender uma coisa. Como que a Bíblia é dividida? Bom, eu sei que você sabe que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento, que tem 39 livros. Também Novo Testamento, que tem 27 livros. Agora, você sabia que tanto o Antigo como o Novo Testamento também tem divisões? Isso! Vamos falar um pouquinho das divisões do Antigo Testamento. Como é dividido o Antigo Testamento? Bom, vamos lá. A primeira divisão do Antigo Testamento é o tal do Pentateuco. Ele possui 5 livros, ele vai de Gênesis a Deuteronômio. A segunda divisão são os chamados livros históricos, que vão de Josué até Esther. E é composto de 12 livros. Depois nós temos os livros poéticos, que vão de Jó a Cantares. E por fim nós temos os proféticos, que são 17 livros, que vão de Isaías até Malaquias. Então, queridos, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Antigo Testamento tem 4 divisões: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Agora vamos falar um pouquinho do Pentateuco, que nós vamos estar falando durante os próximos dias. Bom, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles são chamados de Pentateuco, que significa o quê? 5 livros. É uma coleção de 5 livros, que vão do Gênesis até Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são conhecidos como livros da lei, também chamados de a Torá, porque eles contêm as leis e as instruções dadas pelo Senhor a quem? A Moisés. Para quem? Para o povo de Israel. Certo? Então, esses 5 primeiros livros são a famosa Torá. Foram escritos por Moisés. É importante a gente ter esse entendimento. Exceto a última parte de Deuteronômio, que fala da própria morte de Moisés, que muitos acreditam ter sido escrita por Josué. Sabe, queridos, Israel foi escravizado pelo Egito por mais de 400 anos. Foi submetido a uma massacrante lavagem cerebral politeísta. Politeísta quer dizer de muitos deuses, porque eles viveram no Egito, e no Egito tinham muitos o quê? Muitos deuses. E nosso povo, o povo de Israel, é o povo de um único Deus. Nada, a não ser a revelação divina, seria capaz de quebrar a crosta de paganismo que envolvia o povo. Porque o povo estava o quê? Estava envolvido ali no meio. Ele foi realmente, teve uma lavagem cerebral. Muitos começaram a crer nos deuses egípcios. Precisava de revelação, de luz de Deus, para quebrar o quê? A crosta do paganismo, do não acreditar no Deus único e verdadeiro. Então, queridos, esses 5 livros, eles foram um instrumento de Deus para gerar o que? Um povo dele, e para gerar também um povo que cheio de revelação de quem é o único e soberano Deus. Os livros receberam sua forma final nas Campinas de Moabe por volta de 1445 a.C., pouco antes de Israel entrar na terra de Canaã e assumir a plena condição como nação independente. Pois ali nas Campinas de Moabe, Moisés revisou a lei com o povo. Daí o último livro do Pentateuco, o Deuteronômio, que fala o quê? Da segunda lei, quer dizer, a lei sendo expressada novamente ao povo, certo? E o povo que antes de entrar na terra prometida, ele precisava ter o quê? Ter noção de que eles eram o povo de um único Deus. As divisões do Pentateuco. A ênfase na pessoa de Deus. Quando a gente coloca a pessoa de Deus aqui, nós vemos o seguinte: o Gênesis, ele fala da soberania de Deus sobre a criação, os homens e as nações. Porque o Gênesis vai mostrar justamente a criação do mundo, a criação do homem e a criação do que? As nações começam a surgir, principalmente a nação dele, a nação de Israel.
O Êxodo fala do poder de Deus para julgar o pecado e redimir o povo. Êxodo fala muito do poder de Deus, o poder libertador de Deus. Porque a chave do Êxodo é justamente o que? A remissão do povo. O povo é liberto. Daí nós temos Levítico. Levítico fala da santidade e provisão de Deus para uma vida santa. A ênfase de Levítico é a santidade. Ele vai tratar de coisas que para nós parecem assim detalhes hoje para nós sem noção, mas eles tinham o que? Um nível de revelação muito poderoso para o povo de Deus, que era um povo separado. O livro de Números fala da benevolência e severidade de Deus ao disciplinar seu povo. Fala muito sobre essa questão da bondade e também do que? De Deus sendo bom através da sua severidade, através da sua disciplina, porque o povo precisava realmente de mudança, de transformação antes de entrar na terra prometida. E por fim, Deuteronômio tem uma ênfase na fidelidade de Deus, porque em Deuteronômio a promessa é relida ao povo, ela é realmente colocada no coração do povo para que o povo entre na terra prometida com aquela palavra firme no coração. Sabe, queridos, a gente pode ver o Deuteronômio da seguinte forma. Em Gênesis, de 1 a 11, fala da criação do mundo. A ênfase ali é a criação do mundo. E após isso, nós vemos de Gênesis 12 até Deuteronômio 34, fala da criação do povo de Israel, onde Israel nasce. E aí também vemos que de Gênesis, de 12 a 50, capítulo 12 até o capítulo 50, fala do que? Dos patriarcas. Em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio vai falar do que? Do tempo da liderança de Moisés, aonde o que? As bases daquele povo foram fincadas. Queridos, o Pentateuco é maravilhoso. Vai ser um tempo precioso você entender melhor cada um desses livros.